E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Pessoal, pela nossa ementa, ele tem ali o Windows, das sistemas operacionais, temos depois processador de texto, mas daí eu vou pular o processador de texto, vou trabalhar hoje com planilhas eletrônicas, eh, dar prosseguimento com planilhas eletrônicas, que eu acho que nesse formato assim EAD é mais produtivo eu mostrar, eu trabalhar com vocês com planilhas eletrônicas do que com editor de texto, tá? EAD, editor de texto, a gente consegue fazer em uma ou duas aulas, eh, passar a teoria, né? A prática seria vocês em casa, digitando texto, tá? Só que nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem essa disponibilidade de ter um editor de texto, né, um teclado, alguma coisa assim, em casa. Então a gente vou pular, vou ir para planilhas eletrônicas e daí das planilhas eletrônicas depois, se a gente voltar presencial ou a gente continua EAD, eh, com um editor de texto, tá? Por hoje, por hora, pelas nossas próximas 4, 5 aulas, a gente vai continuar nas planilhas eletrônicas, tá? Tô tomando meu cafezinho agora, 1h07 da madrugada. Não tem, eu só consigo fazer gravação de madrugada, que daí bate o silêncio, bate a inspiração e daí a Helena não entra aqui no escritório me chamando. Então vou eu e um café aqui e fazer uma breve introdução às planilhas eletrônicas para vocês, tá? Vou sair da tela aqui, vocês não precisam ficar vendo esse meu rostinho toda hora. É, vamos para a apresentação aqui. Pessoal, planilhas eletrônicas. Quando eu falo em planilhas eletrônicas para vocês, não estou falando exatamente do Excel, do Calc, que eu já vou explicar para vocês depois, tá? Qual é a definição de planilhas eletrônicas? Planilhas eletrônicas ou planilha de cálculo é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para a realização de cálculos ou apresentação de dados, ou seja, como seria no Word, é numa uma, uma tabela, aqueles dados ali, né? Cada tabela é formada por uma grade composta de linhas e colunas. Aqui eu estou mostrando a definição para vocês, tá? Depois vai ser na prática. Então fica meio abstrato assim eu explicar, mas depois mostrando na tela fica mais fácil. Então, cada tabela é formada por uma grade composta de linhas e colunas. Lógico, uma tabela é o que? Uma linha e uma coluna. O nome eletrônica se deve à sua implementação por meio de programas de computador. Lógico, eu não estou fazendo uma tabela numa folha de papel, senão seriam planilhas manuais, o nome nessa nossa disciplina, dessa parte da disciplina, eletrônica porque é no computador. Para identificarmos uma célula, normalmente utilizamos o nome da coluna seguido o nome da linha, tá? No Excel, no Calc, as colunas são letras A, B, C, D e as linhas são números. Então, daí a primeira linha com a primeira coluna seria letra A, coluna A, linha 1. Agora, na prática, vocês vão ver. Por exemplo, para tomarmos a coluna de A e a linha de número 10, este cruzamento teremos a célula A10. As planilhas são utilizadas principalmente para aplicações financeiras e pequenos bancos de dados. Ok? Aqui a teoria, depois a gente vai ver a prática. Tem algum. Antes da gente começar a aula mesmo, tem algumas definições, algumas explicações que eu quero mostrar para vocês, tá? Principalmente pela nossa ementa, existem outros programas juntos aqui, mas vamos partir da nossa ementa. Nós precisamos trabalhar com planilhas eletrônicas, editor de texto e apresentações, tá?
O mais comum que todo mundo utiliza é o Microsoft Office, que é que eu inverti. Deixa eu arrumar aqui. Não, não vou arrumar, vou explicar para vocês aqui. Inverti, fiz rapidão aqui para vocês verem. Então, planilhas eletrônicas. Peraí, eu vou arrumar. Pronto, arrumei aqui. Eu tinha invertido ali na hora que eu fiz o slide. É, vamos separar por funções aqui. Nós temos o editor de texto, temos as planilhas eletrônicas e temos as apresentações. Os três principais programas dos pacotes Office. Por que é chamado pacotes? Porque é um programa que contém pelo menos essas três funcionalidades. Geralmente essas três funcionalidades é um programa para cada. Tá? Há um bom tempo atrás tinha um que era um só, agora me falha a memória. Na madrugada a gente esquece um pouco as coisas. Mas tinha um programa só que que contemplava essas três funções. Daí tinha mais até, tinha para desenho, tinha para banco de dados, mas não vem ao caso agora, tá? Mas pegamos, por exemplo, Microsoft Office. Se vocês ouvirem falar pacotes Office ou suíte de aplicativos Office, dá no mesmo. O Microsoft Office é da Microsoft, pelo nome já diz. O editor de texto vai ser o Word. As planilhas eletrônicas é o Excel. As apresentações é o PowerPoint. Se a gente utilizar o LibreOffice, que é uma versão do OpenOffice, que é um Office gratuito que nós temos, principalmente lá no laboratório do IFE, o editor de texto vai ser o Writer, planilhas eletrônicas vai ser o Calc, as apresentações vai ser o Presentation. Microsoft Office é pago, tá? O LibreOffice ele é gratuito, podemos baixar na internet. E nós temos também o Google, que é o Google Docs, que todo quem tem um e-mail do Google tem esses aplicativos aqui, que é o Documentos para editor de texto, é o Planilhas para as planilhas eletrônicas e o Apresentações para apresentações, tá? Se tiver configurado o e-mail de vocês para ser inglês, vai ser Google Docs, Google Spread, alguma coisa assim e Google Presentation, se eu não me engano, se me falha a memória, tá? Vou mostrar para vocês aqui na prática. Deixa eu mostrar antes aqui, ó. Deixa eu abrir o Chrome para vocês. Caso vocês queiram abrir o... Caso vocês queiram instalar, comprar o Office. Vamos pela ordem da apresentação. Eu vou pegar esse site aqui, o Kabum. Procurar aqui Office. Aqui, ó. Microsoft Office 365 Home 2019 para 6 PCs. Dá para comprar e dividir com 6 colegas. Dá R$ 284. Esse valor aqui, quando é o Office 365, quer dizer o que esse valor aqui vocês pagam por ano, certo? Não querem gastar? Tem outras opções. O Home seria um pouquinho alguns recursos a menos, o personal, alguns recursos a menos, o home teria uns recursos a mais. Não vou entrar agora aqui para ver a diferença, mas só para vocês terem uma noção, tá? Mas se pega assim, ó, esse aqui é para um só, personal, home só seria para 6 pessoas. 284 dividido por 6, calculador aqui, 284 para 6 pessoas, R$ 47 para cada um. Não é caro, pessoal, para ter um programinha funcionando redondo assim, não é caro.
Mas, Daniel, não quero pagar, não posso pagar. Não tem problema. Entramos no Google aqui e digitamos aqui LibreOffice. LibreOffice. E já aqui, ó. Só digitei no Google ali, LibreOffice. Baixe já. Vocês vão clicar aqui, vai baixar. Não vou baixar no meu computador, não preciso aqui. Vai demorar muito aqui para vocês estarem esperando. Baixa aqui, instalou bonitinho, tá funcionando, tá? Outra opção. Deixa eu puxar aqui, ó. Puxar meu e-mail. Aqui. Tô no meu e-mail do Google aqui, por exemplo. Vou aqui nas nove bolinhas aqui dos aplicativos. São os aplicativos que o Google disponibiliza para todo mundo que tem um e-mail do Google. Isso aí vocês podem ver até no e-mail de vocês mesmo. Temos aqui, ó. Documentos, planilhas e apresentações. Planilhas? Ele vai abrir. Aqui eu quero uma planilha em branco. Aqui está uma tela do. Vocês não estão vendo eu falar aqui bem entre aspas aqui do Excel do Google, né? Que são as planilhas do Google. Quem não tem um Office, não pode instalar no computador alguma coisa, tem à disposição, disponibilidade esse aqui para utilizar. Ele não tem todos os recursos que um Calc, que um Excel tem, mas ele quebra o galho. Legal, tá? Nas nossas aulas aqui eu tenho no meu computador instalado o Excel, as fórmulas, a teoria, tudo não tem nenhuma diferença. A única diferença que vai ter vai ser alguns comandos, que um é em português, outro é em inglês, alguma coisa assim, mas nada que atrapalhe a condução das nossas aulas, tá? Então, iniciar, programas, Office, Excel. Tela inicial do Excel. Deixa eu fechar tudo aqui. Puxar meu e-mail para o outro monitor. Esse aqui eu posso fechar. E abro aqui o Excel. Tela inicial do Excel é aqui. Tá? Esse aqui é o Excel 365 que eu utilizo. Que é o bom do 365? Ele está sempre se atualizando, tá? Se eu comprasse uma versão 2019, eu sempre teria atualizado aquela versão 2019, mas seria sempre versão 2019. Então aqui, ó, meus últimos programas, últimos arquivos que eu abri. Se eu quisesse aqui um novo arquivo, se eu quisesse abrir um outro arquivo, aqui é sobre a minha conta, as opções e alguns comentários que eu posso fazer na minha conta. Temos aqui alguns exemplos, alguns templates, né, para a gente fazer. Se eu quero fazer um calendário, orçamento mensal, alguma coisa aqui, tem tudo aqui. Eu quero uma planilha em branco para eu mostrar a aplicação para vocês. E aqui, pessoal, golinho d'água, temos a tela inicial do Excel. Acredito que esteja aparecendo bem aí para vocês. Deixa eu aumentar aqui meu programa de edição. Tá aparecendo bem. Barra de título. Já falei isso aqui nos outros programas para vocês, né? Vai ter o título do programa e o título do arquivo que eu estou trabalhando. No Excel, no Calc também, o nome do arquivo inicial é chamado de pasta. Já vou explicar por quê. Se eu quero aqui pesquisar algum recurso, a minha conta, o nome de quem dá a conta. Esse aqui, opções de exibição, minimizar, restaurar e fechar. Tá? A grande diferença é que esse Excel aqui eu posso ativar ou não
o salvamento automático na nuvem. No momento que a gente assina um serviço da Microsoft, a gente ganha também um espaço na nuvem para salvar arquivos, alguma coisa assim, e eu posso salvar esses meus arquivos do Excel diretamente na nuvem e não utilizar o meu computador. É ótimo. Se amanhã depois pegar fogo meu computador, eu tenho aqueles arquivos salvos na nuvem lá. Barra de menus. Depois a gente vai trabalhar com essa barra de menus aqui. A grande diferença dos programas do Office é que ele usa um modo de abas para os menus, tá? Antigamente a gente clicava em menu arquivo, aparecia um menuzinho aqui, bonitinho. Agora não. Vou clicar em página inicial, que o menu da página inicial aparece essas configurações aqui, esse menu de opções para eu utilizar. Se eu for inserir, vai aparecer essas opções. E assim sucessivamente, layout, página, fórmulas, dados, assim, tá? Geralmente o padrão é página inicial. Tenho aqui, ó, a célula ativa, já explico isso aqui para vocês. Tenho aqui a barra de endereços, que é o endereço de qual que eu posso colocar fórmula ou colocar o endereço de alguma célula. Como eu disse na apresentação, estava escrito lá, é uma tabela. Aqui a tabela é formada por colunas e linhas. E aqui que a gente faz toda a operação, tá? Não se assustem com essa tela cheia de quadrinhos, cheia de tijolinho aqui. Ela parece ser assustadora, mas de início ela parece ser assustadora, mas depois ela se torna de fácil uso. Eu sou apaixonado pelo Excel, né? Minha vida toda eu coloco no Excel, desde eu fazer uma compra, alguma coisa, desde controle financeiro, alguma coisa, tudo vai em Excel, lista de mercado, tudo assim. Tudo eu transfiro para o Excel, coloco no meu celular ali, tenho tudo ali, tá? Aqui embaixo, planilha 1. Por quê? O que é essa planilha 1 aqui? Essa aqui seria uma folha contida dentro dessa minha pasta, ó, a pasta aqui em cima, pasta 1. Quero colocar outra folha? Clico aqui em nova planilha. Acho que eu tenho que escrever alguma coisa aqui para eu poder criar outra planilha. E eu tenho aqui a planilha 2. Reparem que essa aqui está em branco. Volto aqui para a planilha 1. Já tem coisa escrita ali, tá? Então, seria cada uma dessas planilhas aqui uma folha dentro da minha pasta. Assim como vocês têm uma pasta mesmo de guardar papéis, alguma coisa assim. Independente do tamanho dessa planilha, cada uma seria uma folha. Eu posso ter várias planilhas aqui. Depois eu posso renomear essa planilha. Aqui nós temos o modo de exibição, normal. Aqui layout da página, que seria, se eu fosse imprimir, como sairia. Aqui o layout, deixa eu ver o nome desse layout. Aqui o layout só com quebra da página, só o que está escrito. E aqui o zoom, para eu aumentar ou diminuir. Deixamos aqui, ó, layout padrão, normal, que é para a gente trabalhar. Tranquilo? Até aí? Eu vou fazer um fórum ali, já fiz, na verdade, o fórum, não sei se vocês viram, e vou abrir um tópico só para a aula de hoje, tá? Para qualquer dúvida, vocês vão escrever ali no fórum, que daí eu respondo ali, daí a dúvida de um pode surgir a dúvida com o surgimento da dúvida, né, de um questionamento de um aluno, pode surgir o questionamento de outro colega e assim a gente vai criando um diálogo ali para solução de dúvidas, tá? Hoje eu vou apenas mostrar o layout para vocês,
desse aplicativo, desse programa, e fazer algumas operações matemáticas básicas aqui para vocês conhecerem, tá? Vou deixar depois no portfólio ali um arquivo de exemplo para vocês executarem algumas operações matemáticas e depois a gente vai fazendo alguns exercícios durante as semanas aí. Como vocês podem ver, deixa eu tomar um gole d'água aqui. Como vocês podem ver, tudo no Excel são quadrinhos, ou a gente chama isso aí células. Cada quadrinho desse aqui, deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês, para a gente trabalhar melhor. Cada quadrinho desse aqui é denominado célula, que na verdade é a intersecção de uma coluna com uma linha. Então, o ponto de união da coluna B com a linha 4, por exemplo, é essa célula aqui, denominada B4. Nunca percam essa lógica, assim, tá? Então, nome da célula é coluna e depois a linha. Por quê? Vamos lá. Se vocês repararem, apareceu aqui um pontilhado, tá? Isso aí é o quê? Como nós clicamos aqui em layout de impressão, se eu fosse imprimir, ou agora no momento sairia só até a coluna J. Então, depois que a gente sai desse layout da impressão, ele fica mostrando aqui o limite daquela folha, da nossa folha, tá? Tem aqui o número 5, tem aqui o número 3, por exemplo. Tá? Tem aqui o número 3 e tem aqui o número 2. Aí cliquei errado. Tem aqui o número 2. Tem aqui o número 8 e tem aqui o número 7. Vou colocar aqui o número 16 e o número 8. Vou mostrar alguns cálculos para vocês. Reparem que é um número por célula, tá? Eu digito o número, pressiono setinho para a direita, ou setinha para baixo, ou dou Enter, para que eu possa ir numa célula. É muito fácil, vocês que estão iniciando, por exemplo, aqui eu vou repetir 16 e darem barra de baterem no espaço aqui e digitar 8. Aparentemente está certo, tá? Só que depois no cálculo ele vai dar algum problema, certo? Então é sempre um número ou uma frase ou um texto, uma palavra por célula. Quero fazer um cálculo, que na verdade é o foco desse programa, cálculos. Quero somar o 5 com o 3. Como é que eu faço? 5 mais 3 vai dar certo? Opa, não. Essa aqui é a célula A1 mais a B1. Vai dar certo? Quase isso. Não. No Excel, no Calc, no Google Planilhas, toda fórmula vai começar com sinal de igual. Quer dizer o quê? Que vocês estão falando para o computador, ó, eu vou fazer um cálculo agora. Eu não coloco números na fórmula, tá? Quero somar o 5, eu não vou digitar o 5 aqui. O que que eu vou fazer? Ou eu posso clicar em cima daquele 5, tá? Ou eu posso simplesmente digitar o endereço do 5. Qual é o endereço do 5? Coluna A, linha 1. Então, A1. Pode ser maiúsculo? Pode. Pode ser minúsculo? Pode. Tanto faz, funciona igual. Quero fazer uma soma. Viram que digitei A1? Aqui, o 5 já ficou selecionado aqui. Quero somar? Fazer a adição de 5 mais 3. E agora, cadê o 3? Coluna B, linha 1. Olha, até já mudou a cor. Ali o 3.
que eu faço agora? Dou Enter. Ó, fantástico mundo da calculadora. 5 mais 3, 8. Eu posso até levar o mouse, clicar aqui em cima, ó. Posso até clicar o mouse aqui em cima. E aqui vai dar a operação que eu fiz. Igual a 1 mais B1. Lembre-se, nunca esqueçam, todo cálculo feito no Excel vai o sinal da igualdade. Eu posso até aparecer aqui para vocês, para eu olhar bem no olho de vocês, ó. Nunca esqueçam, início de fórmula no Excel, sinal de igual, tá? Sumir, vamos para o próximo cálculo. 3 menos 2, quero fazer 3 menos 2. Tenho 3 maçãs, como 2, quantas ficam? Sinal de igual, todo cálculo inicia com sinal de igualdade. Já estava esquecendo? Não? Tá, todo cálculo começa com sinal de igualdade. Então, 3. Cadê o 3? Endereço do 3. Coluna A, linha 2. Olha ali que até pressionei o 2 aqui, que é a minha tecla de atalho para eu aparecer. Deixa eu subir aqui a tecla 1. Ih, peraí. Vou ter que trocar essas teclas de atalho aqui. Deixa eu sumir aqui. Peraí, deixa eu trocar essas teclas de atalho aqui. Deu. Agora, deixa eu editei 2, deu. Não apareci. Aqui no meu programa aqui de captura de vídeo, eu configurei, pressiono 2, aparece webcam. Pressiono 1, some a webcam. Agora estava digitando 2 ali, ele apareceu. Voltando. Quero fazer 3 menos 2. Qual é o endereço do 3? Coluna A, linha 2. Menos endereço do 2. Coluna B, linha 2. Já ficou até azulzinho ali. Azul e vermelho. Dou Enter. 1. Certo? Quero fazer agora multiplicação. Aqui tem outro pulo do gato. Mas toda fórmula começa com sinal de igual. Muito bem. Igual 8 vezes 7. Cadê o 8? A 3. Certo? Se vocês estão com o Excel aberto, com o calque aberto aí, vou fazer. Vão se lembrar de mim. Que toda fórmula começa com sinal de igual. Coluna e linha. Só que agora o bicho pegou. Multiplicação é x na vida real, né? Da matemática. Aqui não. É ponto, como na matemática, também não. Na informática, na computação, multiplicação é asterisco. Tá? Então, A3, asterisco, que é a multiplicação. Cadê o 7? B3. Deixa eu tirar o mouse aqui. Deixa eu dar um zoom. Não entra aqui. Então, 8 vezes 7, 56. Dou um F2 aqui, ó, para mostrar o cálculo de novo. Nunca esqueça, então, multiplicação no Excel, no Calc ou lá no Google é asterisco. Quero fazer agora 16 dividido por 8. Tudo começa com sinal de igualdade. O 16 vocês já conhecem. A4. Tá? Sinal de divisão é a mesma coisa que
que na vida real que eu digo, no papel. Então, A4, que é o 16, o 8 vai estar lá na coluna B, linha 4. Até ontem dava 2, vamos ver? Não mudou. As leis da matemática não mudaram nessa quarentena. Certo, pessoal? Então, fizemos aqui as 4 operações principais da matemática. Então, nós fizemos a adição, fizemos a subtração, nós fizemos aqui multiplicação e nós fizemos aqui a divisão. Reparem que, em muitos casos vai acontecer com vocês, uma palavrinha vai se passar ali da célula. Não tem problema, o que a gente faz? Levamos o mouse aqui, ó, entre o D e o E. Viram que ele assumiu um outro formato do cursor? Clicamos, mantemos clicado, puxamos para o lado. Bonitinho. Podemos até aqui, ó, que são os resultados, a gente pode pegar até e mudar a cor, mudar o tipo de letra. Vamos começar a ver essas formatações aqui. Nós temos tema, recém foi meia hora de aula. Quero deixar em negrito. O que é negrito? É deixar um pouquinho mais forte. Aqui o resultado. Deixar um pouquinho mais destacada essa letra aqui, ó. Leva o mouse até aqui. Clico ele, ficou um pouquinho mais escuro. Tá, tudo isso aqui é formatação, gente. Eu quero deixar os resultados bem no centro da célula. Então eu posso centralizar. Se eu quisesse alinhar, deixar ele bem para a esquerda, clicaria nesse ícone aqui. Quero deixar bem alinhado no centro. Então, esses números também. Quero deixar tudo alinhado. Para ter feito essa formatação, eu tenho que clicar, manter clicado e puxar o mouse. Você lembra na aula passada que eu mostrei que eu posso selecionar itens aleatórios? Aleatórios não, fora de ordem, alguma coisa, segurando o Ctrl, que a gente fez assim no Windows Explorer. Então aqui, ó, quero 5, quero 2, quero 8 e quero 8 e quero o outro 8. Ó, posso até colocar uma outra cor diferente aqui de fundo da planilha. Tá? Isso tudo segurando o Ctrl. Não vem ao caso agora. Vamos deixar. Quero deixar essa aqui, adição, subtração, multiplicação, divisão, um pouquinho maior a letra. Então eu posso trocar a letra aqui. Vamos pegar uma bem diferente. Aqui. Deixar tamanho 12. Sei lá, peguei qualquer uma aqui para mostrar para vocês. Tá? Quero mudar essa coluna aqui de cor da letra. Quero colocar um azul. E aqui eu quero colocar verde. Aqui são alguns conceitos de formatação para vocês. Ok? Alguma dúvida? Não quero assustar vocês, quero ir bem devagarinho. Eu sei que muitos aí nunca trabalharam com Excel, nunca trabalharam com planilhas, então uma coisa por vez. Recapitulando. Para quem não tem o Excel, pode baixar o LibreOffice, bota ali no Google LibreOffice. Para quem não quer instalar, o computador não comporta, não sabe instalar programa, depois eu vou explicar isso aí para vocês. Pode utilizar o do Google, certo? Pode utilizar o do Google. Abrindo o programa, instalado o programa, alguma coisa assim. Toda coluna tem toda célula tem seu endereço, coluna e linha, tá? Coluna sempre é por letra, linha sempre é por número. Qual que é a operação que vai fazer? Sinal de igualdade, qualquer cálculo que for fazer, e sempre utilizando os endereços, tá? Então, se eu quero somar por exemplo, aqui o 16 com o 3, por exemplo, aqui o 16 vai estar no A4 mais B1, por exemplo. Claro que esse aqui são os primeiros 4 comandos, 4 fórmulas que eu passei para vocês. Olha, o Excel tem 1000 fórmulas, mais até.
Vou mostrar para vocês as principais, as mais utilizadas, tudo uma forma prática. Não vou dar uma lista de fórmulas aqui que vocês nunca vão, não vão assimilar. Tem que ser em formato prático, tá? Eu vou fazer hoje uma planilha e deixar ali para vocês fazerem o cálculo. Não precisa me mandar a planilha, eu quero que só vocês testem em casa. Para vocês fazerem esse, bem dizer, essa que nós fizemos, que eu fiz de exemplo com vocês aqui. Quero que vocês façam adição, subtração, multiplicação e divisão. Quero que vocês treinem em casa, tá? Outra coisa que eu me lembrei aqui, por que a gente coloca o endereço e não coloca o número em si? Porque colocando o endereço, essa fórmula aqui, ó, dei um clique duplo aqui para vocês verem. Ela vai estar sempre cuidando o conteúdo dessas duas. Por exemplo, esse resultado aqui da C, ele vai estar sempre cuidando o conteúdo do A1 e do B1. Se eu trocar esse aqui, me confundi. Eu não tinha 5 melancias de início e ganhei mais 3 no meu aniversário. Eu tinha 6 melancias. A partir do momento que eu trocar um valor e der um Enter, ele automaticamente aqui vai ser alterado. Aqui, eu não tinha 3 laranjas, eu estava confundido. Eu vi na geladeira lá que eu tinha 5. 5 laranjas. Então, eu tinha 5 laranjas, dei 2, fiquei com 3. Certo? Qualquer dúvida, por favor, coloquem lá no fórum. Ele deve estar desse lado ou desse lado. Eu sempre me perco nesses lados aí. Não tenho dom para ser youtuber. Se inscreva no canal, deixe seu like. A atividade vai ser o padrão da atividade do Windows Explorer. Só coloquem lá presente, tá? Baixem o arquivo que eu vou colocar para vocês lá e façam esse exercício de fixação aí. E qualquer dúvida, estou à disposição. Tá, pessoal? Boa semana, bom final de semana. Não sei quando é que vocês vão estar lendo isso aí, esse vídeo. Grande abraço, até mais.